pessoal, hoje, dando início à nova apostila, vamos trabalhar com a aula 5, um assunto importante. Tanto é que se você observar, dos 3 estados físicos gasosos, sólido, líquido, dos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, o estado físico gasoso, ele deixa 2 ou 3 capítulos, 2 ou 3 aulas em especial para esse estado físico. Então, primeira coisa que eu preciso que você tenha em mente, quando eu falo no estado físico gasoso, predomina a desordem molecular. Olha bem, predomina a desordem molecular. Falar em estado físico gasoso, presta bem atenção aqui comigo, movimento contínuo e desordenado. Olha aqui, no estado físico gasoso, desordenado. Movimento contínuo e desordenado. Então, quando eu represento o estado físico gasoso, as moléculazinhas, elas estão, vamos simbolizar aqui, indo em todos os sentidos, num movimento contínuo. É por isso que quando você está numa sala de aula, em tempos normais, se eu quebrar um ovo podre aqui na frente, daqui a pouco você sente o cheiro lá atrás, porque o gás tem uma capacidade de espalhar. Olha aqui, ele tem uma capacidade de espalhar. Não esquece, movimento contínuo e desordenado. Desordem tem um sinônimozinho em química, cuidado com essa palavrinha, A gente diz que a entropia no estado físico gasoso é grande. A entropia é desordem, grau de desorganização. E para espalhar tem mais uma palavrinha que a gente usa aqui, que mais tarde a gente vai trabalhar, que é chamada de difusão. Difusão é a capacidade que um gás tem de espalhar. Então, você já sabe a ideia geral dessa bagunça aqui. O estado físico gasoso é exatamente isso. Desorganizado. Movimento em todas as direções. Bom, agora, o que mantém tudo isso funcionando são as chamadas variáveis, olha aqui, variáveis de estado. As variáveis de estado. O que manda no estado gasoso são 3 forças, dadas por essa sigla aqui, TPV. TPV, que significa temperatura, que significa pressão e que significa volume. Essas são as 3 coisas que mandam no estado físico gasoso: temperatura, pressão e volume. Atenção! Quando eu falo em temperatura, é importante a gente lembrar que no estado físico gasoso, trabalhe sempre na escala absoluta. Trabalhe sempre em Kelvin. Ou seja, pegue a temperatura em graus Celsius e some 250
273. Por favor, não esquece desta conversão. Pegue a temperatura na escala Celsius e some 273. Pressão. Pressão é graças aos choques que os gases dão contra a parede do recipiente. Dentro da física, você estuda um monte de unidades de pressões. Aqui na química, eu diria para você guardar bem, não que nas outras não seja importante, mas que 1 atmosfera é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Guarda bem essa equivalência, tá? Esta equivalência. E falar no volume de um gás é falar no volume do recipiente aonde ele está contido. Melhor, vamos colocar assim, ó, falar do frasco no qual um gás está contido. É fácil de você lembrar da analogia que eu fiz para você. Imagine um ovo podre. Um ovo. Tem um volume ali de alguns ml. Quando eu quebro, esta sala inteira fica fétida. Eu sinto o fedor, porque ele espalhou pela sala inteira. Ele passou a ocupar o volume da sala inteirinha. Por isso, a unidade cúbica é muito importante no estado físico gasoso. Então, cabe lembrar um pouquinho aqui de 3 unidades. Que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Que 1 decímetro cúbico é o equivalente a 1 litro. E que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, certo? Então, essas 3 relações aqui de unidades são bem importantes. Tá ok? Tranquilinho? Agora, estudar gases tem que pensar assim num novelo de lã. Eu puxo um fio e vai desenrolando as outras informações, tá? No estado físico gasoso, existe uma coisinha que é chamada de EGG. EGG. Equação geral dos gases perfeitos. Equação geral dos gases. Tu pode escrever assim, ó. A equação geral dos gases relaciona as variáveis do quê? De estado. Relaciona as variáveis de estado. O que são variáveis de estado mesmo? TPV. Temperatura, pressão e volume. É uma das 2 equaçõezinhas que a gente precisa guardar. É a famosa P1V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Não esquece, por favor, que esta relaçãozinha aqui trabalha com a temperatura na escala Kelvin. Tá ok? Partindo dessa equação, nós temos um negócio chamado de transformações gasosas. Me acompanhe aqui, por favor. Uma transformação gasosa, ela será sempre iso. Iso em química
significa igual. Iso significa igual. Então vamos abrir um quadrante novo aqui, ó. Eu tenho 3 transformações. Isotérmica. Olha aqui, ó. Transformação isotérmica. Transformação isobárica. Transformação isovolumétrica. Isovolumétrica. Não esquece, por favor, quando você olhar aí na tua apostila, isovolumétrica tem sinônimos, isométrica ou isocórica. Isométrica ou isocórica. Então, falar na transformação isotérmica ajuda aqui. É quando a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Falar em transformação isobárica é quando a pressão 1 é igual à pressão 2. E isovolumétrica, o volume 1 é igual ao volume 2. Então, centralize, não tenho que decorar equação por equação. Na hora das igualdades, você corta o que é igual. Tá? Você corta o que é igual. Eu vou fazer um exemplozinho aqui, para você entender o tipo geral de questão que pode cair no vestibular sobre isso. Vamos imaginar assim, ó, um exemplozinho, ó. Ele diz para você que um volume 1 de 10 litros de um determinado gás se encontra a uma pressão de 2 atmosferas, a uma temperatura de 27 graus Celsius. Ó, ele forneceu a condição inicial. Temos 10 litros de gás a 27 graus, exercendo uma pressão de 2 atmosferas. O exercício perguntaria assim, ó, para você. Qual é o novo volume quando a pressão passar para 4 atmosferas, quando a pressão passar para 4 atmosferas, em uma transformação isotérmica. Olha lá, estou escolhendo fazer uma transformação isotérmica. Vou repetir. Qual é o novo volume quando a pressão passar para 2 atmosferas em uma transformação isotérmica? Então, não vamos esquecer disso, ó, que uma transformação isotérmica significa que a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Temperatura 1 igual à temperatura 2. Eu não vou usar, mas se eu fosse usar, eu teria que somar 273 aqui, e no exercício a gente utilizaria a temperatura de 300 Kelvin. É por isso que é relativamente comum, quando ele não quer te sacanear na conta, ele utilizar temperatura de 27 graus, porque transforma dá 300. 300 é um número bonito para trabalhar. 300 é um número bonito para se trabalhar. Então, a resolução segue o seguinte. Guarda apenas P1, V1, dividido por T1, igual a P2 vezes V2, dividido por T2. É uma transformação o quê?
é uma transformação isotérmica. Então, eu corto a variável temperatura e sobra apenas a equaçãozinha P1V1 igual a P2V2. Agora eu faço substituição. A pressão 1 é 2, o volume 1 é 10. A pressão 2 é 4. O volume 2 nós vamos descobrir. Certo? Professor, tem que ser em litros? Não. O que eu tenho que tomar cuidado é que se o volume 1 for litro, o volume 2 tem que ser litro. Se o volume 1 for ml, o volume 2 tem que ser ml. Tá? Então, manter coerência de unidades. 2 vezes do 10, 20, igual a 4V2. Então, nós vamos chegar a um volume 2 equivalente a 5 litros. Bonitão? Olha aqui. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Na mesma proporção que a pressão subiu, o volume diminuiu. Se você olhar aqui, a pressão dobrou. Então, eu poderia ter feito direto. Se a pressão dobrou, o volume cai pela metade. Olha aqui, ó. A pressão dobrou, o volume caiu de 10 para 5. Tá? Então, guardando assim, ó. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Todas as outras são diretamente. Quanto maior a temperatura, maior o volume. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Então, o grande foco desta aula, é você estar bem ligadinho na equação geral dos gases. Estar bem ligado na equação geral dos gases. Era isso que a gente tinha para hoje. Um bom estudo para você.